Bom, vamos lá então. Basicamente você olha para a função, né? No caso, essa daqui. O domínio dela vai ser os reais, porque aqui você vai ter um valor. Você não vai ter um valor real para satisfazer a condição de existência, porque se você fizer x quadrado mais 7 diferente de zero, você vai chegar numa raiz quadrada de número negativo, que não tem nos reais. Então, domina os reais. A partir disso, você vai fazer x igual a zero e y igual a zero para achar os pontos que a função intercepta. Para y igual a zero, você chega numa incongruência, porque se você iguala isso daqui a zero, isso daqui vai ser multiplicado por zero, porque você vai levar dividindo, né, multiplicando. E você vai ter que 14 é igual a zero, e a gente sabe que isso não é igual. Então, você não conhece x. Mas para x igual a zero, você tem y igual a 2. Substitui por zero, 14 por 7, 2. A partir disso, calcula a derivada, faz a regra do quociente. Deriva a primeira, que é derivada de constante, zero. Copia a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui você vai fazer a derivada de x quadrado mais 7, que é 2x. Então você vai ter que tudo isso por essa daqui de baixo ao quadrado. Então você vai ter menos 28x sobre x quadrado mais 7 ao quadrado. Beleza, achou a primeira derivada. Daí você vai igualar isso a zero. Igualando isso a zero, você vai ter menos 28x sobre isso igual a zero. Você vai passar isso daqui multiplicando, então vai ficar zero mesmo. Então você vai ter menos 28x igual a zero. Passo menos 28 dividindo, você vai chegar em x igual a zero. Isso daqui é um ponto crítico. Agora você vai fazer uma análise gráfica disso. Para valores negativos, ou seja, menores que zero, a função ela vai assumir valores positivos, ela vai ser crescente. Por quê? Já tem um menos 28 aqui. Se for um número negativo aqui, vai ficar positivo. Então ela fica crescente. E pense em um número positivo, você vai ter valor negativo. Então ela vai ser decrescente. Então, de maneira formal, você pode falar que ela é crescente de menos infinito até zero e de zero até mais. E é decrescente de zero a mais infinito. Aí acabou. Agora você vai fazer a segunda derivada. Você vai aplicar a regra do quociente, quer dizer, pelo menos eu prefiro, na, na derivada primeira que você achou. A derivada de menos 28x, que é menos 28, vezes isso, que é x quadrado mais 7 ao quadrado, menos 28x, vezes a derivada disso daqui. Agora você vai fazer a regra da cadeia aqui. Só que de maneira mais rápida é só você fazer o externo e interno, né? Externo seria o que? Pega esse 2 aqui, joga ele pra cá e fica duas vezes tudo isso elevado a 1, certo? Agora você vai fazer o interno. O que é o interno? É a derivada de x quadrado mais 7, que é 2x, que vai ser o que está aqui. 2 vezes x quadrado mais 7 sobre 1 vezes 2x. Tudo isso por isso daqui ao quadrado. Se isso está ao quadrado, algo que está ao quadrado fica a quarta. Daí você tem um desse aqui, um x quadrado mais 7 aqui, um x quadrado mais 7 aqui. Na verdade você tem um x quadrado mais 7 ao quadrado aqui. E você tem um x quadrado mais 7 a quarta aqui. Você pode cortar um daqui e um daqui. Então vai ficar menos 28, que vai multiplicar x quadrado mais 7, menos 28x vezes 2 vezes 2x. Como aqui só tinha 1, sumiu. Aí você faz a distributiva, menos 28 vezes x quadrado, menos 28x quadrado. Menos 28 vezes 7, menos 196. Menos 28 vezes 2, menos 56x. E vezes 2,
menos 112x². Como aqui já tem um sinal de menos, menos com menos com a mais, vai ficar com isso. Vai ficar tudo isso, vai ficar tudo isso daqui. Aqui fica o cubo porque cortou um daqui só e um daqui só. É isso. Daí depois você vai fazer a F2' do ponto crítico, que no caso foi x igual a zero. Então f' de zero vai substituir aqui por zero. Você vai ter menos 196 em cima, porque aqui vai ficar zero mesmo, por 7 ao cubo, que é um número negativo. Então você já achou que o ponto 0,2 é um ponto de máximo, certo? Então, o próximo passo é você igualar a f2' a zero. Você vai chegar nesse resultado aqui. E é isso. Eu fiz um resultado aproximado aqui. Você vai ter dois valores para analisar a concavidade. Agora, pensa comigo. Você tem essa igualdade aqui. Imagina aqui, tem o menos 1,527. Imagina o menos 2, por exemplo. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, 4 vezes isso é maior que isso. Então, a função assume um valor positivo. Assumindo um valor positivo, a concavidade vai ser para cima. Agora, imagina o menos 1. Vai acabar ficando negativo, porque vai ficar 84 menos 196. Então, vai ficar negativo. A mesma coisa vai se aplicar com um normal. Com um positivo e um negativo é a mesma coisa. Então, a concavidade fica para cima. Não. Fica rostinho feliz, rostinho triste, rostinho feliz. É isso. Então você vê que esses dois pontos são pontos de inflexão. Por quê? Porque aqui tem um comportamento e aqui tem outro. Ó, mas beleza. Aí você coloca de maneira formal. Aí você já vai para o estudo de assíntota. Não tem assíntota vertical porque o domínio são os reais. Sendo domínios reais, você não tem restrição. Então é isso. E agora faz a assíntota horizontal. Você faz o limite da função, que é 14 por x² mais 7, quando x tende a mais infinito e menos infinito. Eu coloquei isso daqui só por curiosidade mesmo. E também só para lembrar. Daí, basicamente, você só vai fazer o limite dessa função, você vai dividir tudo pela maior potência de x. 14 sobre x², a gente sabe que isso resultaria em zero. X² por x² é 1. E 7 por x² é zero também. Então fica 0 sobre 1, fica zero mesmo. Tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Então y igual a zero é a assíntota horizontal. Aí você vai para o desenho do gráfico. Você tem os pontos de inflexão. Você tem a assíntota. E aqui você tem o ponto de máximo. Daí você consegue ver aqui pelo gráfico que é ponto de inflexão mesmo, porque tipo, quando a função tende a mais e menos infinito, ela tende a zero. Então, imagina algo vindo tendendo a zero. Só que ela vai mudar de sentido nessa parte que formou um semicírculo, né? Porque nesse ponto aqui a gente consegue ver que a concavidade está concordando com isso, que a concavidade é para baixo aqui, porque os valores são negativos. Então é basicamente isso.